Oi, oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você está no Pipoca Crítica. Meu nome é Luciana Ligório e eu quero já te falar, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve agora, porque a gente vai sempre trazer novidades interessantes para você. Hoje a gente vai falar de um filme que estava sendo muito esperado, inclusive foi muito hypado até pela própria produtora, que é a Disney, né, gente? E esse filme estava, assim, sendo super esperado e até um pouco superestimado. Mas será que ele é realmente bom? Hoje a gente vai falar de Lilo e Stitch, isso mesmo, um clássico Disney que encantou crianças e adultos durante gerações, inclusive pessoas que continuaram sendo fãs durante muitos anos e hoje são adultos que lotam as salas do cinema. Será mesmo que esse filme vale a pena? Vamos lá, bora pro cinema? E por que escolhi Lilo e Stitch para ser a nossa dica de cinema para esse final de semana? Porque é final de semana e você merece assistir um filme de qualidade. Galera, vou falar pra vocês, que filme sensacional. Tudo nele foi pensado pra te fazer rir, pra te emocionar e pra te manter com os olhos fincados na tela. Você simplesmente não consegue, assim, parar de ver. O filme tem aproximadamente 2 horas e você não vê passar. É simplesmente maravilhoso. Vamos começar pela construção dos personagens. Bom, o filme já começa lá em outro planeta, trazendo a maravilhosa, linda, a Hannah Waddingham, que dublou a comandante, né? Eu me esqueci o nome da comandante, galera, mas é isso, enfim. Aquela mulher lá que manda aniquilar o Stitch, né? A Hannah Waddingham, ela tá no maravilhoso... Gente, assistam, se possível, se vocês puderem assistir na Apple TV Plus. Assim, uma série que ela é deliciosa de assistir. Sim, ela é sobre futebol, mas o Ted Lasso é algo sensacional. Ele mexe com as suas emoções em um nível assim impressionante. E a Hannah Waddingham, de quem me tornei fã demais, assim, ela é a diretora do time de futebol Richmond. E assim, ela é uma mulher incrível, uma atuação maravilhosa. Eu vi Stitch dublado em português, mas eu vi algumas partes, né, nas minhas pesquisas e eu consegui ver. A dublagem da Hannah é simplesmente maravilhosa, né, e a personagem, a pessoa, a dubladora dela no Brasil também a dublou maravilhosamente. Então já começa que essa personagem já tem esse meu pontinho, né, saber que a Hannah estava nesse filme. Daí a gente tem o Zach Galifianakis, né, gente, ele é maravilhoso. Mas vamos falar primeiro dos alienígenas. Quando começa lá com os alienígenas é muito impressionante. Eu fiquei impressionada, gente, porque é muito igual, parece demais. É algo assim surreal. O Stitch ficou a coisinha mais fofa do mundo. E a Disney, é claro, né, aproveitou depois do fracasso que foi a Branca de Neve, ela fez um alarde gigantesco sobre isso. O Stitch aparecia em tudo, viu, gente? Até na NFL ele apareceu lá, em tudo quanto é lugar, invadindo mesmo ali para que a gente tivesse já essa conexão com o Stitch fofinho. No começo, obviamente, ele é o destruidor, né? Ele quer destruir tudo porque ele foi criado para isso, para ser destruidor. Mas quando ele conhece a Lilo, que ele, né, cai na Terra, todo mundo já conhece a história, né, gente? Então vamos seguir, né? Porque também, né, vocês já conhecem. Saber quando ele desce, que ele cai, que ele conhece a Lilo, ele começa a conhecer o amor. Bom, uma personagem foi adicionada, que é a Tutu. A Tutu é uma vizinha da Lilo, né, e da Nani, que tá sempre com elas ali, compreende e ajuda pelo fato delas terem perdido os pais tão novas, né, e tudo mais. E uma curiosidade para quem não sabe, né, gente, uma das cenas mais famosas do desenho é porque está toda molhada. E aí ela explica, né, é dia de sanduíche do Fofuxo. E que ela vai levar o sanduíche pro Fofuxo, que ela tem aquela discussão com o professor. Essa parte do atum não tem no filme, uma pena, não tem, gente. Não vai esperando que tenha, porque não tem. Mas ela fala com o professor, olha, eu tenho que levar o sanduíche pro Fofuxo toda quinta-feira. Na cabeça da Lilo, ela acredita que o Fofuxo controla o tempo. E
isso se torna assim, no filme não abordaram isso, mas é só uma curiosidade que eu tô trazendo pra vocês. O Fofuxo controla o tempo. Ela acredita que os pais dela sofreram um acidente numa tempestade porque no dia ela não levou o sanduíche pro Fofuxo. Então ela acha importantíssimo ela levar esse sanduíche. Gente, ai, ficou toda arrepiada. Então tem toda essa cena. A menina que faz a Lilo, ela nasceu pra ser a Lilo. Olha, sinceramente, é uma fofurice, você quer pegar, quer apertar assim as bochechinhas dela, que ela é muito fofa, ela é muito delicinha, assim, de assistir, sabe? Ela dançando lá, a ula, fazendo a ula, e tudo que ela vive. Dá muita raiva na gente, o bullying, que ela sofre bullying, né, gente? Ela sofre bullying nas duas versões, né? Mas o jeito... E nesse filme eles aprofundaram muito mais a relação dela com a Nani, que foi algo assim que no desenho é pouco explorado. E é o risco real, você sente o risco real de a Nani perder a Lilo. Ai, gente, foi mal. Mas é isso. O filme é realmente emocionante, né? Então de você lembrar que alguém pode... Ela já perdeu a mãe, o pai, imagina, e agora perde a guarda da irmã. Essas cenas, esse tempo todo é muito real. Em termos de efeitos, gente, funcionou muito bem pra mim. Funcionou, os ETs, vocês vão rir muito. Preparem-se para boas risadas e também prepare o lencinho, porque eles são muito atrapalhados. E principalmente o que é apaixonado pela terra, que é um Plinkett, né? Ele é apaixonado pela terra, ele até que fala, não destrói o país, não. Todo mundo já viu filmes, vocês já sabem, né, como é que funciona. Gente, ele é muito engraçado, tanto na versão humana, como na versão ET. Vocês vão divertir demais. Então, se é um filme que eu chamo pra vocês, bora pro cinema, é Lilo e Stitch. E é simplesmente sensacional, é mágico. Você vê aquelas criaturas que a gente viu nos desenhos a vida toda e que depois apresentou para os nossos filhos e tudo mais. É algo, assim, é fenomenal. Muita coisa do filme, do desenho, não foi levada pro filme, né? Até por questões, assim, tem umas questões que não ia dar. Por exemplo, o bullying que ela sofre, mas é um pouco leve, não é tanto quanto é no desenho, né? Então, assim, os tempos mudaram um pouco, muita coisa, né, enfim. Mas você consegue sentir, sim, uma vontadezinha de dar naquelas meninas um cocão na cabeça, né? Porque fala assim, não, gente, pelo amor de Deus, coitada da menina já perdeu o pai e a mãe, tá tendo que aguentar o cesto com essa chatura. Mas a Lilo é uma pessoa muito carismática, né? Ela vai assim, depois ela aprende, ela pede perdão, ela ensina o Stitch como que funciona a vida, como que é as coisas aqui fora. Até o momento em que tem umas cenas assim que é um pouquinho exagerada, né? Como, por exemplo, a cena em que a Nani salva o Stitch da água. Nesse filme deixa mais claro que o fato do Stitch afundar, e é impressionante como você consegue sentir, porque a personagem que faz a comandante, né, a ET Bravona lá, ela fala, ele vai cair na água, ele vai afundar, porque a densidade da água é maior do que o corpo dele, ele vai se afogar. Então, quando acontece, que isso também acontece no desenho, né, que a Lilo salva ele, a Nani salva ele lá no mar, é meio um pouquinho surreal, que ela vira uma super heroína e vai andando com ele, e você realmente sente que ele tá pesado mesmo, que ele vira um chumbo, né, mas, enfim, tem esse exagerinho, mas é perdoável, porque o filme é simplesmente maravilhoso. Então, se você tá pensando em alguma coisa pra esse final de semana, se vale a pena levar suas crianças para ver o Stitch? Sim. Sim, vale a pena. Ah, mas tem a cultura do voodoo, blá blá blá. Gente, ensina pro seu filho, né, que a sua religião não é essa. Isso é simples assim. E que vocês não acreditam nisso. No filme não tem nenhuma expressão de voodoo, tá? Só tem a bonequinha dela que tem lá. Mas não fala que é boneca de voodoo ou que... Não tem nenhum momento em que ela faz um ritual voodulístico, por assim dizer, que ela faz no desenho. No desenho ela faz sim. Mas... é aquela coisa, gente, eu criei meus filhos ensinando pra eles que nem tudo, né, a gente não é da minha religião. Mas, então, não tenho que fazer entrar na minha vida. Tem algumas curiosidades sobre o filme que a gente vai falar agora. Uma das curiosidades é que foi usada, obviamente, muita tecnologia CGI, né? Mas os personagens que eram... em seus momentos alienígenas, né, como o Stitch, por exemplo, foi usado um fantoche para que os atores pudessem interagir melhor com eles.
A produção teve um cuidado de escolher os personagens principais com origens realmente havaianas. Isso acontece com a personagem da Lilo, vivida pela atriz mirim Maya Kealoha. Ela é muito fofa, meu Deus do céu. E também com a personagem da Nani, né? A personagem Nani, vivida pela atriz Sydney Adugong. Adugong, gente? É isso mesmo, é Agudong. Olha eu falando errado, mas enfim. Pois é, essas personagens, elas foram escolhidas e elas são mesmo de origem havaiana, tá? A atriz que fez a voz da Nani, né, agora volta como a assistente social, a senhora Kekoa, né? Que apesar de a gente achar que no filme ela ia ser um pouco vilãzinha, não, a gente entende que ela tá só fazendo o trabalho dela. Como eu falei pra vocês antes, teve a inclusão de uma personagem que é a Tutu. A Tutu é uma vizinha carismática, bonachona, aquelas pessoas assim que a gente... aquelas doninhas que a gente ama amar. Pois é, ela é interpretada pela atriz Anne Hill e simplesmente é muito fofa, gente. É uma pessoa maravilhosa. Mas a introdução dela tem um motivo no final, que também causou um pouquinho de polêmica. Vou falar daqui a pouquinho. Uma outra curiosidade é que o personagem Pickle, no desenho, ele veste de mulher e tudo mais, né? Ele tem aquela coisa. Mas a Disney não quis manter isso, o que causou um pouquinho de, vou dizer assim, um pouquinho de decepção em alguns fãs. Sim, a cena do Pickle vestido de mulher é bem engraçada, mas aí também tem a questão que parece que o Pickle, as pessoas viam ele como uma representação queer. Eu nunca vi o Pickle dessa forma e eu só vi a forma, tipo assim, ele vestiu de mulher simplesmente porque ele tava, né, querendo se misturar entre os humanos. Mas algumas pessoas não gostaram muito, isso é só mais uma curiosidade. O personagem Jumba, né, que é vivido pelo Zach Galifianakis, ele ficou meio que um vilão, sabe? Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele ficou meio assim, como é que eu vou dizer, gente? Ele ficou um pouco vilanesco, assim, sabe? Eles tiraram, né, o outro antagonista, não tem o outro ETzinho, mas tem esse personagem Jumba, ele ficou um pouquinho vilanesco, meio que querendo poderzinho, sabe? Mas também, na minha opinião, não quebrou muita coisa não, tá? Pra mim ficou super bacana, tá? Uma coisa que também alguns fãs ficaram meio, assim, decepcionados foi o fato de que no final do filme, eles veem o que acontece, não sei, gente, é com spoiler, né, porque, enfim, mas eu não vou falar pra vocês não, mas o final meio que algumas pessoas decepcionaram porque acharam que não cumpriu o Ohana. Na minha opinião, sim, até porque quando você toma decisões que podem melhorar a sua vida, né, assim como as pessoas das quais você é responsável por elas, não tem quebra de Ohana. Ohana quer dizer família. Nunca deixar, nunca abandonar, nunca esquecer, né? Então, é aquilo, galera. Se você está procurando um filme divertido para dar boas risadas, né? Algumas mudanças foram feitas. Eu dei aqui alguns spoilers, mas os que eu dei não muda o que vai acontecer na trama, não. Achei bem interessante. Vá com seu filho. Se você, né, gosta de se emocionar, é a pessoa que chora no cinema, pois pode levar um lencinho, porque dá pra gente chorar bastante também. O filme é emocionante, é divertido, é engraçado e você sai do cinema mais leve e sentindo muito mais o que é amor pela sua família. Galera, por hoje é só. Um beijo, bom final de semana pra vocês e um ótimo filme do Stitch nos cinemas pra você.